nós vamos continuar a falar sobre banco de dados. Esse tema ainda tem muito que a gente aprender e muito a evoluir. Então, apertem os cintos. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, pare tudo e assista os vídeos anteriores para você não ficar perdido. Se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho que tem lá embaixo. Aproveite para ativar o sininho que é para você receber as notificações. Dê sempre o seu like e também compartilhe esses vídeos aqui com todos aqueles seus amigos, aqueles grupos de WhatsApp, aqueles grupos no Telegram e aqueles grupos de Facebook, todos os grupos que você tiver, compartilhe, porque muita gente pode precisar aprender a programar também. E por falar em Telegram, se você ainda não estiver no nosso grupo exclusivo, participe agora, o link está passando aqui embaixo e também tem lá na descrição. É um grupo exclusivo onde a gente fala sobre OutSystems, fala sobre carreira, tira dúvidas em geral e também coloca os exercícios aqui, os desafios, a resolução dos desafios que eu sempre deixo ao final de cada vídeo. Hoje terá desafio também, se prepare. Então participe lá do nosso grupo do Telegram. O assunto banco de dados ele é bem amplo, por isso nós temos que ir bem devagar em partes para não ficar muito confuso. Nós já vimos até agora como criar uma entidade ou uma tabela. Nós vimos também que as tabelas possuem atributos, ou a gente também pode chamar de campos, e esses atributos eles podem ter tipos muito parecido com as variáveis. E além disso, a gente também viu que o Service Studio, quando a gente cria uma tabela ou uma entidade, ele já cria as ações de CRUD, que são aquelas ações para criar, remover, atualizar e obter o registro de uma determinada tabela. Agora que nós já fizemos uma pequena revisão, vamos entrar ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre chaves primárias e estrangeiras. Chaves? Como assim? Uma chave é o nome dado a um campo ou um atributo de uma tabela que serve como identificador do registro dessa tabela. Ou seja, é um atributo, um campo lá qualquer, que serve como identidade, como identificador. É através desse campo que a gente vai identificar cada registro da nossa tabela. E para ficar mais fácil, vamos para o Service Studio, porque lá eu vou explicando um pouco mais e mostrando, e aí vai ficar mais fácil porque vocês vão ver e vão me ouvir também. Vamos lá. Bom, aqui no Service Studio, a gente vai até a aba Data, que é o lugar onde a gente trabalha com banco de dados, como foi falado no vídeo passado. Aqui a gente já tinha uma tabelinha criada, nós criamos lá para fazer testes e tal. E antes de eu mostrar e falar um pouco mais sobre as chaves, são as duas chaves, a primária e a estrangeira. Antes de eu falar nisso, eu quero mostrar primeiro uma coisa que vai ser bem útil para a gente poder visualizar ainda melhor esse negócio de tabela, de entidade, de campo, de chave e tal, tá bom? O que é que eu quero mostrar? São os diagramas de entidade. Tá vendo aqui em cima? Existe aqui, ó, Entity Diagrams, ou seja, diagramas de identidade. É só você abrir esse cara aqui. Se o teu não tiver, você pode vir com o botão direito e adicionar um diagrama de entidade assim, ó. É só clicar, ele vai gerar, tá? Então, ele está criado aqui, ó. Já tinha um outro aqui também, ó. Eu vou até remover, vai só mostrar para vocês como faz para criar. Então, se você já tiver, abra o seu diagrama de entidade. Mas o que é esse negócio de diagrama de entidade, Léo? Isso daí é uma forma visual para que a gente possa trabalhar com as entidades, para que a gente possa visualizar e ficar mais fácil de entender as entidades, os campos, os relacionamentos, que nós já vamos entender o que significa isso. Mas vamos lá, como é que faz para a gente trabalhar com esse diagrama de entidades? Existem duas formas. Uma, eu posso clicar com o botão direito e adicionar as entidades diretamente aqui. Ou se eu fizer da forma como eu fiz no vídeo passado, que eu criei aqui do lado, eu posso pegar a entidade e simplesmente arrastar para cá. Ah, mas eu não estou entendendo, Léo. Para que isso? É só para que a gente possa ver e entender todo o nosso banco de dados de uma forma muito mais visual do que simplesmente olhar por aqui. Então, aqui eu consigo colocar as entidades que eu quero, tá? Então, vamos fazer aqui, antes de eu falar sobre a chave, vamos criar mais uma tabela aqui, mais uma entidade, por aqui agora. Então, ó, botão direito na área branca aqui, adicionar a entidade. E aqui abre uma janela diferente, né? Então aqui a gente vai dar nome para a entidade. Então, sei lá, uma entidade que eu vou chamar de produto, por exemplo, tá? É só um exemplo. Aqui eu posso dar uma descrição para essa nossa entidade. E aqui embaixo é onde vão os atributos. Aí como é que eu faço para adicionar os atributos? É só clicar aqui em New, ó, New, e aí eu venho e dou um nome para o nosso atributo. Ah, o nome do produto, eu escolho o tipo dele, texto mesmo, o tamanho dele, por exemplo, 100,
Eu consigo dar um tamanho a ele e digo se é mandatório ou se não é mandatório. Eu não lembro se eu tinha falado disso no vídeo passado, mas já fica aqui. Eu posso escolher os campos das nossas tabelas, definir se eles são obrigatórios ou não. O que quer dizer isso? Se eu colocar eles como mandatório, é obrigado, sempre que eu for criar um registro, é obrigado a eu preencher esse campo nome. E assim por diante, e os outros campos também. Ah, beleza. Qual mais a gente vai colocar? Por exemplo, valor, vai. Valor, que seria o valor do produto. Nesse valor eu vou colocar como currency. Aqui, ó, um tipo que eu ainda não tinha falado. O currency é o tipo para monetário, né? É um tipo monetário, ou seja, para tratar com moedas. E é justamente isso que eu quero fazer. É assim que cria uma tabela. Deixa eu dar um close agora. A tabela está ali. É assim que eu crio tabelas com essa parte de diagramas de entidade. Então eu consigo vê-las aqui, eu consigo, ó, tá vendo? É legal porque a gente vê as tabelas todas de uma forma mais visual, vê qual é a tabela e vê quais os campos que tem a tabela. Legal? Beleza, agora vamos entrar na parte importante aqui do nosso vídeo, né? Vamos falar sobre a chave primária. O que é uma chave primária? E eu já vou mostrar direto aqui numa entidade, numa tabela. Eu vou dar um duplo clique aqui nesse produto mesmo, para abrir de novo essa janela. E aí, ó, uma coisa que eu não falei, eu pulei de propósito, porque eu não queria falar antes desse momento. Quando a gente cria qualquer tipo de entidade, automaticamente o Service Studio cria um campo com o nome de ID, que é identificador, tá bom? Por que isso? Porque isso daí é a chave primária dessa tabela. Ele já coloca uma chave primária. Tá, Léo, mas o que é esse negócio de chave primária? A chave primária é o campo da nossa tabela que vai identificar aquele registro. Então vamos, por exemplo, aqui fazer um exercício mental aqui. Eu quero criar um registro nessa tabela produto. Essa tabela produto tem dois campos, nome e valor, e esse ID que é a chave primária, como eu já falei. Então vamos imaginar que eu quero criar um produto chamado caneta, tá? E o valor da caneta custa-se 10. Não vou falar moeda, porque tem pessoal de Portugal, pessoal do Brasil que assiste, tem pessoal de outros lugares aí. Então, é uma caneta que custa 10, tá? Beleza. Como é que eu vou diferenciar esta caneta? Aí eu crio um ID dessa caneta. Ou seja, então a caneta de 10, o ID dela é 1. Aí eu vou lá e crio uma caneta nova. Mais um registro. Agora eu tenho a caneta que custa 10 e eu criei um segundo registro que é a caneta que custa 5. E aí eu tenho que identificar esse cara aqui. Porque os dois nomes são iguais, concorda? Caneta, caneta, só o valor que diferencia. Tá, mas até aí não muda nada, eu posso mudar o valor. Então, então eu quero identificar. Como eu faço? Eu crio mais um ID para ele. Ou seja, o caneta de 10, o ID é 1. A caneta de 5, o ID é 2. E aí, quando eu quiser pegar a caneta de valor 5, eu uso o ID, porque esse cara, esse identificador, ele é único, ele não se repete na nossa tabela. Entendeu? Esse ID, o que foi gravado nele, nunca vai se repetir. Isso é o conceito da chave primária. A gente precisa de um dado, de uma informação que não se repita e que também não possa ser nulo. Eu nunca posso criar um produto onde o valor do ID seja nulo, onde não tenha valor. Então, quando a gente coloca esse ID aqui, a gente consegue identificar. Aí reparem o seguinte aqui no Service Studio. Automaticamente ele cria, automaticamente ele fala que é do tipo inteiro longo, é aquele inteiro maior, né? Porque ele vai colocar vários números aí. E ele já fala também que é alfanumérico. O que é isso, Léo? É assim, que você não precisa se preocupar em incluir valor no campo ID. Você não precisa fazer isso. Você só vai vai incluir valor nos campos que você criou, ou seja, no nosso caso, nome e valor. Quando a gente fala, ó, beleza, o nome do produto é tal, o valor é tal, insere aí na nossa tabela, né? Grava aí na tabela. Quando ele fizer isso, automaticamente ele gera um número pra gente. Um número de forma incremental, ou seja, ele começa com 1, 2, 3, 4 e assim por diante, a gente não se preocupa. Ele garante que esses números não vão ser repetidos, eles vão ser únicos. E mais uma coisa, também é mandatório, ele já coloca e já fixa, né? Fala, ó, esse cara é mandatório, então não posso ter um registro que esteja em branco esse campo aí. Então, é isso que é a chave primária. Então, vamos criar uma nova tabela aqui, ó, para a gente já usar como exemplo na sequência. Eu vou criar aqui uma tabela chamada de professor, ok? Nessa tabela, eu vou colocar aqui o nome do professor
e vou colocar aqui também a data de nascimento deste professor. Já vou falar que o tipo desse cara é date, né? Ou seja, não é data de nascimento, eu vou guardar o date. E aqui o nosso nome, 50, tá bom, 50. E automaticamente, ó, ele já criou o ID, eu nem precisei colocar nada. Beleza, então criamos aí a nossa primeira tabela, na verdade é a terceira, né? Criamos a nossa terceira tabela com um campo de chave primária. Sem a gente perceber, ele já criava. E é isso que é a chave primária. Beleza. Já a chave estrangeira é diferente da chave primária. Ela serve para que a gente possa relacionar tabelas. Como assim, Léo? Vamos lá, vamos com exemplos, né? Vamos criar uma segunda tabela aqui, ó. Uma segunda tabela que eu vou chamar de disciplina. Ou seja, a disciplina, né? A gente está falando de professor e agora a gente está falando de disciplina. A disciplina vai ter um atributo que eu vou chamar de nome, ou seja, o nome da disciplina. Beleza, agora vamos imaginar que para essa tabela de disciplina, para o registro da disciplina, eu queira já vincular o professor dessa disciplina. Como assim? Por exemplo, disciplina matemática. E aí eu quero dizer que nessa matemática, o professor que vai ministrar as aulas de matemática é o Joaquim. Como é que eu vou fazer para relacionar, para colocar na tabela disciplina o professor? É aí que entra a chave estrangeira. Ao invés da gente colocar o nome do professor ali na disciplina, não. A gente coloca o identificador do professor. E isso transforma-se numa chave estrangeira. Nossa, que louco, porque ele vai relacionar as coisas. Como é que a gente faz isso? O Service Studio nos ajuda. Então, se a gente precisar colocar aqui, ó, a gente vai colocar assim, ó, professor é o nome da tabela, né? Da outra tabela, põe professor, ID, escreve assim, ó, ID. Automaticamente, ele define aqui que o tipo desse atributo é um professor identifier. Tá vendo? Professor identifier. Eu vou fechar aqui, ó. Olha o que ele fez, e aí por isso que eu queria mostrar o diagrama, ó. Olha o que ele fez. Ele ligou as duas coisas. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, na tabela disciplina existe uma chave estrangeira, ou seja, uma chave que não é dessa tabela, mas é da outra, tá? É uma chave que ele usa aqui. Isso nos garante o quê? Isso nos garante que a gente nunca coloque um professor que não exista, tá? Então isso garante a integridade do nosso dado, tá? Isso daí é um relacionamento entre tabelas, tá? Onde a gente tem uma chave estrangeira, tá? Que define, ó, eu quero aquele professor lá. Aquele professor é que vai ministrar nessa disciplina. Ah, mas eu posso ter uma chave primária também nessa tabela? Sim, e tem, né? Ó, tem o ID aqui. Vamos abrir de novo? Ó, o ID está aqui. O ID que vai identificar a disciplina. É uma coisa diferente da outra. O ID identifica o registro da tabela disciplina e o professor ID identifica quem é o professor que vai dar aula nessa disciplina. Mas professor não é responsabilidade dessa tabela, é responsabilidade da tabela professor. Ah, então beleza, então a gente coloca o identificador desse cara aqui. É assim que funciona. Aí coisas que a gente tem que saber aqui, ó. Quando a gente fala de identificador, né, chave estrangeira, a gente pode, automaticamente, ele já fala que não é mandatório, eu posso colocar como mandatório, então eu quero que ele seja mandatório, posso definir sim ou não. Quando eu criar um registro de disciplina, eu quero já setar o professor? Sim ou não? Eu posso colocar sim, posso colocar não como mandatório. Uma outra coisa é a regra, ó, uma regra de remoção. Legal. O que isso quer dizer, Léo? Regra de remoção. E aí a gente tem aqui, ó, proteção, protegido, né? Pode remover e ignora. Legal. O que quer dizer isso? Para a gente entender, vamos fazer um exercício de novo aqui, mental. Tá? Então imagina que a gente tem uma disciplina chamada matemática e que tenha um professor 3 aqui, o ID do professor é 3, que é o professor Joaquim, tá? Então alguém foi lá, o diretor falou, vou mandar o professor Joaquim embora. Aí foi lá e mandou o professor Joaquim embora. Ele vai lá e exclui o professor Joaquim da tabela professor. O que vai acontecer com a tabela disciplina? Se ele tinha referência daquele cara? Aí depende o que está escrito aqui na chave. Então, ó, na chave aqui, se tiver escrito protegido, ele não vai deixar a gente excluir o professor daqui, porque existe um cara lá sendo usado. Então ele fala, opa, tá protegido, não pode. Aí se eu vier aqui mudar assim, ó, ignora, beleza, o que acontece? Quando eu excluir o professor, ele ignora e ele vai deixar lá o cara, o ID vai continuar lá, mas ele vai estar ignorando. Ou seja, perdeu integridade, né? Perdeu a referência. Se eu colocar delete aqui, o que vai acontecer? Se eu excluir professor, todas as disciplinas que tiver esse professor também vão ser removidas no embalo, tá?
Então, existem essas 3 regrinhas que a gente pode colocar aqui para esse chave estrangeira. É uma chave que é muito importante, muito utilizada e muito útil, né? Aí vamos entender um pouco de relacionamento, né? Essa parte de relacionamento entre no banco de dados é uma parte até que meio complexa para entender. Então aqui a gente está falando esse relacionamento que eu criei aqui, ou seja, eu tenho um professor, tenho uma tabela de disciplina que tem um professor. Uma disciplina só pode ter um professor. Ou seja, eu não posso ter a disciplina matemática, a disciplina matemática que o ID dela é 3, eu não posso ter 2, 3, 4 professores, eu só posso ter um. Isso daqui é o que a gente chama de relacionamento de um para muitos. Ou seja, um professor pode ter muitas disciplinas, porém, uma disciplina só pode ter um professor. Esse tipo de relacionamento aqui é o que nós chamamos de um para muitos. E existe um outro bem importante também, que é o muitos para muitos. E ao invés de eu explicar aqui, eu quero deixar um exercício, um desafio para que vocês pesquisem, entendam esse muitos para muitos e apliquem aqui no nosso Service Studio, baseado num desafio que eu vou deixar aqui. É o seguinte, nessas mesmas tabelas, a gente tem professor e tem disciplina. Então imagina o seguinte problema. Um professor ele pode ter uma ou diversas disciplinas. E uma disciplina pode ter um ou diversos professores. Uma dica fácil aqui para a gente entender é assim, ó. Aqui no nosso diagrama, eu acabei não comentando, tá vendo que a linha que liga aqui de um lado, ela é uma linha que encosta ali direto no retângulo e nada mais, só que no outro retângulo da disciplina ele tem uma perninha de galinha, né, que a gente chama, um pezinho de galinha. Isso daqui quer dizer o quê? Que ele começa daqui e vai chegar lá em muitos, ou seja, ele sai de um professor, né, sai do professor, então ele está dizendo que pode ter várias disciplinas, um professor. Aí quando a gente pega do lado da disciplina e vai para o outro lado, a gente quer dizer, ó, uma disciplina só pode ter uma, ou seja, ele não tem o pezinho de galinha. O pezinho de galinha quer dizer muitos, então ele pode ter muitos. Sempre leiam dessa forma. Então pega a tabela, tabela professor. Aí a gente fala, um professor podem ter, aí a gente olha o que está escrito aqui, ó, o que tiver marcadinho aqui. Então um professor pode ter várias disciplinas. Agora a gente pega a tabela de disciplina. Uma disciplina pode ter, só pode ter um professor. Então a gente tem que fazer com que isso daí mude. Eu quero deixar esse desafio para vocês fazerem sozinho. Vão lá interagindo, vão perguntando, tá? Só não coloquem artigos relacionados a isso ainda. Depois eu coloco lá no material de complementar, depois que eu colocar o gabarito, eu coloco um negocinho lá explicando um pouco melhor esse negócio de relacionamento para que vocês possam pegar. Mas eu quero forçar vocês a entender isso daí, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, também deixe sugestões de novos temas aqui nos comentários aqui embaixo. Se ainda não tiver no grupo do Telegram, participe, tá passando aqui embaixo, tem lá na descrição. Se não tiver inscrito no canal, o botãozinho vermelho tá logo abaixo do vídeo. Aproveite para ativar o sininho e aí você vai ser notificado quando os novos vídeos do canal forem lançados. Não esqueça do like e de compartilhar esses vídeos aí com as suas redes sociais. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Boa sorte no seu desafio e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.